Diz assim Mateus capítulo 10, a partir do verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém. Irmãos, nós temos já ouvido palavras do Senhor Jesus, registradas então neste capítulo, a respeito da grande comissão, que é a ordem que Jesus deu inicialmente aos seus apóstolos para irem ao mundo, irem no que ele chamou de seara, irem e encontrar as ovelhas perdidas, ir ao mundo e levar as boas novas de que o reino de Deus está perto, está acessível, que em Cristo o homem se reconcilia com Deus. Mas o Senhor, como nós já temos visto, ele não esconde as dificuldades, ele não esconde que quando os discípulos fossem, e nós sabemos que isso se dirigiu depois à igreja, ela está indo em um local perigoso. Jesus usou os termos: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Foi o que nós vimos domingo passado. E durante este envio, então, Jesus vai dando instruções, e instruções detalhadas, instruções preciosas. E é muito interessante, muito bom para nós podermos meditar com cuidado, meditar digerindo cada coisa que nós encontramos aqui, porque o Senhor não manda os seus apóstolos ou a sua igreja e diz: vão lá fazer, e abandona, como um chefe que está sentado em sua mesa e manda os seus subordinados irem lá fazer algo e depois fica lá sentado de braços cruzados esperando que o resultado volte. O Senhor Jesus não foi assim, irmãos. Ele deu vários exemplos de que para ele, aquilo que ele dizia para fazer, ele fazia primeiro, ele dava o exemplo primeiro. E é interessante que então, nesse texto que nós lemos hoje, nós vamos perceber que, então, nós vamos perceber que a missão ordenada aos discípulos, ela é inspirada naquilo que ele fez primeiro. Então ele começa dizendo: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Jesus usou de duas comparações aqui. Primeiro, então, do aluno e do professor, ou do discípulo e do mestre, que são palavras equivalentes, e a do servo e o seu senhor, ou do empregado e o patrão. E aqui Jesus diz que o aluno não é mais
do que o professor, assim como também o empregado não é mais do que o dono. Jesus está dizendo aqui que, no máximo, o que vai acontecer aqui é um aluno chegar, na melhor hipótese, a ser igual ao seu professor, nunca superior. É a mesma coisa do empregado ao dono. Mas a pergunta que eu tenho aqui, irmãos, para nós é: o que Jesus queria dizer com isso? Será que ele está falando em termos de conhecimento, em termos de experiência? Aí nós precisamos avançar, porque na sequência ele diz: se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Nós percebemos, irmãos, que Jesus tinha algo em mente quando ele está dizendo que não é o discípulo maior do que seu mestre, ou o servo maior que seu senhor. Ele está dizendo que as consequências da tarefa que vieram ao mestre, que era ele, elas seriam no máximo iguais para os seus discípulos, para os seus seguidores. E Jesus aqui é bem específico, dizendo que por fazer o que ele fazia, por procurar fazer o bem, por anunciar as boas novas ao povo, por curar os enfermos, expulsar os demônios e assim por diante, os irmãos vão perceber que um capítulo antes, e depois tem várias outras referências, os que rodeavam Jesus tinham dito que ele havia curado um mudo. Se os irmãos voltarem lá no capítulo 9, no verso 32, está escrito assim: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Olha que coisa absurda, irmãos. Jesus fazendo as maravilhas, curando um mudo. Os fariseus, que eram religiosos da época, tiveram a audácia de dizer que Jesus fazia aquilo pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Que absurdo, irmãos. Como é que eu e você conseguimos olhar para isso e se colocarmos no lugar de Jesus? Imaginem que tamanha injustiça, que tamanha afronta. Quem era Beelzebu, irmãos? Beelzebu está vindo lá do Velho Testamento, de Baal Zebul. Lá em 2 Reis, capítulo 1, nos dito. E Baal era um ídolo, irmãos. E aqui fica claro depois no Novo Testamento que a ele é atribuído o ser o maior dos demônios, do reino das trevas, do reino de Satanás. E em algumas traduções lá do Velho Testamento, e alguns pontos que trazem para nós, o nome Beelzebu significava o Senhor das Moscas. Olha só que ponto estavam chegando. Os fariseus, que se diziam seguidores da lei, seguidores de Moisés, estavam reagindo à mensagem, reagindo aos atos, à obra de Jesus, atribuindo ela a Satanás, irmãos, atribuindo ela a demônios. E Jesus está usando este exemplo aqui para dizer aos seus discípulos: se fizeram isso com o mestre, se fizeram isso com o dono da casa, quanto mais farão aos seus domésticos? Ou farão aos que são filhos? Jesus está olhando para os discípulos e está falando assim para eles, irmãos: se fizeram comigo de achar que eu estava fazendo a obra de Deus pelo poder de Beelzebu, farão a mesma coisa com vocês. Mas então por que Jesus fala assim, não é o discípulo maior do que seu mestre? Porque aqui, irmãos, tem algo interessante para nós pensarmos. Ele está dizendo que o que vão fazer com o discípulo não é mais do que vão fazer com o seu mestre. Jesus estava aqui dando dupla informação para eles. Uma informação é: vocês serão odiados por minha causa. Vocês receberão
incredulidade no lugar de credulidade. As pessoas não darão crédito à palavra de vocês, porque vocês são meus discípulos. Mas, ao mesmo tempo, Jesus está falando, não vão fazer mais do que fizeram comigo. E aí é interessante, meus irmãos, porque a história que vem depois, 2000 anos se passaram, desde que Jesus esteve aqui. E a história está repleta de situações semelhantes a esta. Eu estava lendo, irmãos, para relembrar minha memória, sobre quando vieram para o Brasil os primeiros protestantes. Se hoje eu e você temos a palavra de Deus, temos a tradução para o português, temos igrejas aqui no Brasil com o direito de fazer cultos públicos, é porque um dia o evangelho puro e genuíno foi trazido aqui para o nosso continente. Mas se você for olhar para a história, você verá que em 1557 chega aqui ao Brasil, enviados lá pela Europa, irmãos protestantes, irmãos que professavam a mesma fé que eu e você, que defendiam a pureza do evangelho, que defendiam que não há esperança para a humanidade se não for em Cristo, que na igreja, a igreja não pode fazer nada pelo pecador, mas somente Cristo, que não há como comprar a salvação, não há boas obras, não há dinheiro, não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo, e que somente pela justificação que Jesus Cristo fez na cruz é que nós podemos ter acesso a Deus. Essa era a crença desses irmãos. E eles vieram em poucos, irmãos, enviados. Então, pastores, imagina saindo da Europa, chegando aqui em 1557. O Brasil foi descoberto em 1500, então 57 anos depois. E aí, irmãos, o nome deles é Huguenotes, com H. Depois, se os irmãos que tiverem curiosidade, podem procurar. Tem a história deles, inclusive, disponível na internet. Chegam estes homens aqui e eles são bem recebidos aqui. Já havia aqui alguns que se diziam religiosos e já haviam pedido que viessem missionários para cá, e quando então chegam esses, que se eu não me engano são 5, eles dão as boas-vindas. É feito um culto público, é feito a ceia do Senhor, e este líder que já estava aqui antes também toma a ceia com eles. E aí, quando nós vamos lendo a história, nós temos a percepção que parece que tudo vai bem, que tudo vai progredir, mas quando começam a se estudar a Bíblia, começam a se aprofundar em questões mais profundas de quem é Deus, de quem é o homem, de qual é o caminho da salvação, aquele líder que estava aqui, que antes era favorável, irmãos, ele se volta completamente contra aqueles primeiros missionários protestantes que vieram aqui ao Brasil. E, resumindo a história, irmãos, estes primeiros missionários são perseguidos e acabam por serem mortos. A informação que nós temos é que os primeiros missionários que têm a mesma fé que temos hoje, eles foram mortos, eles foram perseguidos. E a razão, porque eles tinham uma fé pura no Senhor, eles tinham uma visão bíblica de que somente em Cristo, somente em Deus encontramos a salvação. E, irmãos, essa história que é verídica, 1557, Huguenotes, ela ilustra para nós o que o Senhor Jesus estava dizendo. Se fizeram isso comigo, Jesus está falando, vão fazer com vocês também. Fizeram com os primeiros discípulos, irmãos. Com exceção de João, todos eles foram perseguidos, foram mortos de maneira assim cruel, de maneira sangrenta. Alguns cortados ao meio, outros crucificados, enfim. Jesus aqui estava dizendo para eles, olha, se vocês vão receber a missão e vão cumpri-la, não tenham grande expectativa. E aqui, irmãos, eu preciso, juntos, nós precisamos aplicar isso para nós. Nós que queremos servir a Cristo,
Tem um hino que fala: se quereis servir a Cristo, tendes muito o que fazer. Esse muito o que fazer, irmãos, envolve padecer por Cristo. Envolve seguir as mesmas pisadas de Cristo. E isso serve, irmãos, de dupla aplicação para nós. A primeira é: estou eu considerando isso? Estou eu percebendo isso? Mas por outro lado, irmãos, que grande privilégio, que grande honra é essa de Jesus ter nos escolhido, de ter nos chamado para fazer parte da sua igreja e de padecer por Ele, irmãos. Que honra! Que bênção! É assim que o irmão também pensa? Eu sei, é difícil, né? Imagina estar sabendo que pode ser que venha a morte por causa daquilo que nós vamos anunciar. O Senhor Jesus continua, é por isso que está escrito aí, irmãos. Ele continua dizendo assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Aqui temos novamente, dupla mensagem aqui do Senhor, dupla não no sentido de ser controversa, mas traz tanto um encorajamento como revela algo. Jesus está dizendo aqui: olha, vai chegar um dia em que o segredo do coração dos homens haverá de ser conhecido. E Jesus aqui está trazendo essa informação a respeito do juízo. Há um juízo por vir, há um juízo no futuro, em que todos serão julgados, em que o segredo do coração de todos será conhecido. Mas Jesus está trazendo essa informação, irmãos, para que nós sejamos encorajados a levar o Evangelho, a não manter o Evangelho em sigilo, em segredo. O que ele está dizendo é que, ao levar o Evangelho, eu e você, a igreja pode ser perseguida, a igreja pode se deparar com pessoas mal intencionadas, pessoas hipócritas, que se comportam de um jeito à nossa frente, mas lá no fundo depois pode ser que não estejam sendo sinceras. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo: não se preocupem, vai chegar um dia em que o Senhor, Ele mesmo, vai revelar o segredo dos corações. Eu queria ler aqui com os irmãos Romanos 2,16, diz bem claro sobre isso. Está escrito assim em Romanos 2,16: todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. E quem estava escrevendo era o apóstolo Paulo. Haverá um dia, então, irmãos, que o próprio Senhor Jesus vai revelar, vai trazer à luz, vai trazer para que todos vejam, escutem o segredo do coração dos homens. Haverá de ficar patente, irmãos, quem é que estava do lado dele e quem não estava. E Jesus está colocando isso para que eu e você se encorajem, para ir à luta, para ir proclamar o Evangelho, para ir no meio dos lobos, buscar a ovelha perdida, a ovelha que se desgarrou. Irmãos, você conhece bem aquele texto que diz assim, está em Mateus capítulo 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Os irmãos conhecem bem esse texto, né? Está falando lá do fim dos tempos. E notem como o Senhor Jesus, ele vai se assentar num tribunal, e ele vai separar as verdadeiras ovelhas. Para isso ele vai trazer a lume, ele vai trazer o segredo dos corações.
Isso para que ele está dizendo aqui, irmãos? Para nós não nos preocuparmos, não temermos. Não fiquem temorosos. Vai chegar um dia em que tudo vai ser revelado. Esse caso que eu falei para os irmãos aí, 1557, os primeiros pastores que vieram para cá, lá no fim dos tempos, irmãos, vai ficar muito claro como foram perseguidos, como foram maltratados. Mas notem, naquele dia também ficará patente que o que eles fizeram, estes missionários que vieram aqui em terra brasileira, foi trazer a semente do Evangelho, e ficará patente a expansão do reino. Jesus prossegue, irmãos, no verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus aqui está dando mais um estímulo aos seus discípulos. Nota, irmãos, ele já tinha dado 2 estímulos. O primeiro é, olha, não vão fazer com vocês mais do que fizeram a mim. Em segundo lugar, haverá um dia em que serão julgados estes que vos perseguem. Mas em terceiro lugar, pensem também que o máximo que eles podem fazer com vocês é matar o corpo, mas não podem matar a alma de vocês. Jesus está dizendo, tomem cuidado para vocês não terem temor de homens, não ficarem preocupados com eles. Irmãos, aqui eu paro, porque é muito importante essa colocação aqui. Os irmãos sabem que nós, seres humanos, nós sofremos do que chamamos de pressão do grupo. E os adolescentes, as crianças podem perceber isso, vivem isso, talvez não percebam, né? Mas vocês já viram que quando as crianças estão em grupo, os adolescentes, os jovens, cada um quer fazer parte, se identificar com aquele grupo. E tem coisas que eles fazem que são insanas, são coisas assim, sem sentido, mas acabam fazendo por causa do grupo. Por isso que falamos que é a pressão do grupo. Mas depois, quando crescem e se tornam adultas, também há certas coisas que nós queremos fazer como todo mundo. Então, tem umas coisas assim que chegam para você e falam, só você que não faz? Ah, só você que não foi em tal local? Ou só você que não tem tal equipamento? E isso, irmãos, chega inclusive em questões do que nós cremos. Então, tem coisas, por exemplo, que nós hoje, 2020, tem coisas que dizem que agora estamos vivendo no mundo tecnológico, no mundo científico, em que acreditar nas verdades bíblicas não é mais algo que se faz parte do grupo. Também há certas questões sociais, questões morais, em que dizem isso era lá atrás, não é mais deste jeito. E aí, irmão, Jesus está dizendo que quantas vezes nós tememos, nós temos medo, então, de falar do que cremos. Mas Jesus está dizendo, olhem, que estes que muitas vezes vivem a fazer ameaças para vocês, o máximo que eles podem fazer é matar o corpo de vocês. Mas vocês devem temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Jesus está aqui dizendo o que depois em Atos os discípulos vão dizer, que importa mais obedecer a Deus, temer a Deus, do que aos homens. E aí que é interessante, né, irmãos? No máximo que a gente pode então perder quando estivermos sendo perseguidos, estivermos sendo odiados, é sermos mortos, irmãos, como foram com os huguenotes, os primeiros missionários aqui no Brasil. E aqui, irmãos, interessante que nós lembramos de Romanos, Paulo escrevendo no capítulo 8, no verso 35, ele faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode separar eu e você do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição?
Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Lembram deste versículo? Lembram desta pergunta? Temos aqui perseguição, espada, perigo. Graças a Deus, não. Graças ao Senhor Jesus Cristo, nós temos a promessa de que ainda que matem o nosso corpo, isso não será suficiente para nos separar do amor de Cristo, nos separar dele mesmo. E ele está dizendo isso, irmãos, então, para que quando eu e você formos para a obra missionária, e nós temos sido despertados que o ir, muitas vezes não somos só nós que vamos, às vezes tem uns que têm o dom dado por Deus, então eles vão, mas nós podemos contribuir, nós podemos encorajar, nós podemos nos identificar, mas quando nós nos identificamos, nós corremos esse risco de ser perseguido. E vimos no domingo passado que essa perseguição pode vir até dentro de casa. Quantas vezes não vai ser bem visto o fato de nós seguirmos a Jesus, seguirmos o seu evangelho, nós negarmos a nós mesmos, negarmos o mundo, negarmos a carne. Quantas vezes vamos ter que dizer não a certos convites que nossos próprios parentes, nossos próprios familiares vão fazer. Mas nós devemos ter essa esperança, que o Deus a quem nós servimos, o Senhor Jesus que morreu na cruz para nos salvar, Ele garante que a nossa alma não se perderá. Temos tido essa visão, irmãos? Por isso que estamos aqui lendo. Olha que maravilha! Jesus está dizendo para aqueles que o seguem, aqueles que vão fazer a obra. Não vai acontecer mais do que aconteceu comigo, diz Jesus. Haverá um dia do juízo em que eu vou separar os verdadeiros cristãos dos que não são. Mas tenham em vista também que eu velo pela alma de vocês. Ainda que matem vocês, vocês não perderão a alma. Mas Jesus continua, irmãos, e agora ele vai para um outro ponto que está na sequência. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Jesus avança mais um estímulo para quem está na obra, irmãos. Ele fala, olhem para os pardais, quanto custa um pardal? Aqui ele usava um dinheiro da época, mas observem hoje, se você for até uma loja de passarinho, quanto que é um pardal? É um preço pequeno, né? Comparado às outras coisas que compramos. E Jesus está dizendo, pensem em vocês, qual é o preço que tem vocês? Mas o preço que tem vocês aos olhos de Deus. Não valeis vocês muito mais que muitos pardais? E Jesus está dizendo, então, por causa disso, não temam. Quando vocês forem fazer a obra da evangelização, a obra missionária, lembrem que vocês têm muito valor para com Deus. E Deus não deixará vocês, Deus não permitirá que a alma de vocês pereça no inferno. Que maravilhas, hein, irmãos? Que estímulos! Mais um estímulo para que eu e você nos engajemos, nos envolvemos com a obra da evangelização, com a obra missionária. E aqui, irmão, você pode estar perguntando, irmão, mas o irmão fala tanto em evangelizar, em missão, mas eu não tenho muito onde fazer. Mas pode começar na sua casa, irmãos. Eu não tenho dito que às vezes os nossos próprios familiares são aqueles que trazem dificuldade? Então, irmãos, é aí que você deve começar. Você começa a testemunhar de Jesus com a sua vida, com a sua fé, com como você lida com a palavra de Deus. Eu me lembro de muitos testemunhos, irmãos,
de filhos, de irmãos da nossa igreja que começam a testemunhar: ah, o meu pai sempre que eu vi ele estava lendo a Bíblia. Ah, o meu pai sempre que eu vi ele estava orando. Ah, o meu pai sempre que eu via, chegava o dia do culto, ele separava suas coisas, se arrumava e ia para a igreja. Não é verdade, irmãos? Quantos que nós temos ouvido? Tenho ouvido vários. Irmãos, pode ser assim no seu caso, de que se você não pode sair, se você não pode ir muito longe, mas você pode começar dentro da sua casa. Você pode orar a Deus: Senhor, me mostre onde eu posso testemunhar, me mostre aonde eu posso falar do Senhor. E agora então chega no último ponto em que Jesus fala assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui duas afirmações que são profundas. Jesus está falando que quando nós confessamos a Ele aqui na terra, Ele confessa a nós perante o Pai que está nos céus. Quando eu li aqui, irmãos, eu lembrei da oração do Pai Nosso. Não é assim que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está nos céus. E aí é interessante que o Senhor Jesus, Ele está nos céus e Ele intercede por nós. Então Ele chega até o Pai e fala: Pai, eu conheço aquele irmão é uma ovelha. Aquele irmão eu morri por ele. Aquela irmã eu morri por ela. E é interessante que enquanto isso aqui na terra, este irmão, esta irmã não tem vergonha de Jesus Cristo. Não se importa pela perseguição, mas pelo contrário tem amor ao nome de Jesus. E então confessa. Se alguém chega para ele e pergunta: o senhor é uma serva, um servo? Então o senhor é um servo e a senhora é uma serva de Deus? E aí ele diz: sim, graças a Deus, mesmo que aquilo lhe custe a vida. E aqui a pergunta para mim: se chegassem até você, chegasse até a mim, e você sabia que você poderia morrer, se te perguntassem: você é um deles? O que você responderia? Muitos de nós, irmãos, somos afoitos, né? Nós rapidamente responderemos: Senhor, se preciso for, vou com o Senhor até a morte. Não é verdade? Nós rapidinho não respondemos assim. E vocês se lembram de um que respondeu assim? Pedro, o apóstolo Pedro, líder dos outros apóstolos. Vocês se lembram? E aí, quando Jesus estava sendo julgado, e uma criada chegou: você é um deles, você fala como Jesus, você parece com Jesus. O que é que Pedro respondeu, irmãos? Não conheço. Irmãos, essa resposta de Pedro, ela ainda às vezes é a resposta de muitos que se dizem cristãos, de muitos que se dizem seguidores de Jesus, mas ainda precisam ou se arrepender dos seus pecados, se voltar em humildade, pedir ao Espírito Santo que o capacite, que o dê força para enfrentar a perseguição. Ou ainda falta crescer a fé que o Senhor Jesus está dizendo assim: você vale muito mais. Então não temam aqueles que podem matar o corpo de vocês. Irmãos, Pedro naquela oportunidade, próximo então da crucificação, ele ainda precisava crescer, ele precisava que a sua fé aumentasse. E eu temo, irmãos, que muitos de nós, e talvez você que me ouve, ainda não tem essa fé confiante, essa fé que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Essa fé que é robusta ao ponto de que se a morte estiver ao seu lado e alguém te perguntando: você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, olha o que te espera. Ao longo da história esperavam forcas, espadas, tantas coisas cruéis. Mas aqui o Senhor Jesus está nos estimulando. Olha, ser fiel a mim.
mesmo que seja até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Eu sou o Senhor da vida, vocês valem muito mais. E aqui Jesus, irmãos, estava dizendo o que Paulo também escreveu em Romanos, no capítulo 10, no verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você já é um salvo, irmãos? É que pergunta às vezes, né? Os irmãos podem estar perguntando, irmão, o irmão está pregando para crentes, o irmão está pregando para a igreja. Aqueles que estão ouvindo a palavra é porque se interessaram pela palavra e já são salvos. É verdade, irmãos, nós já presumimos isso, mas a prova de que somos salvos é de que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que nos custe a vida aqui na terra. E a minha pergunta é, quando então nós lemos aqui este capítulo 10, isso diz respeito a você? Você é uma ovelha então que é enviada no meio de lobos, e então tem um amor tamanho a Jesus Cristo, que confessa, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Senhor, Jesus está reinando. E ainda que eu morra, Ele é o dono da minha vida. Irmãos, minha oração é que todos nós tenhamos essa fé viva, que nós peçamos que o Senhor aqueça o nosso coração, que nós possamos ser evangelistas aonde nós estivermos. Alguns têm dito o seguinte, alguns evangelistas, irmãos: faça o que puder, onde você estiver. E, irmão, se você tem o Evangelho, está ouvindo o Evangelho, você tem meditado na palavra do Senhor, leve ela com sabedoria, leve ela de maneira, como nós falamos domingo passado, de maneira equilibrada, de maneira sábia, aproveitando cada oportunidade. Viva a palavra de Deus. Que haja um reavivamento no nosso meio. É isso que nós temos pedido. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.